Estamos de volta com Troca de Passes. Grafite está aqui comigo, Cereto também participa com a gente, remotamente. E vamos agora falar de Série B, hein? Todo mundo já apontava, né, para a dificuldade dessa edição. Muitos campeões brasileiros reunidos aí entre os 20 clubes. E o Cruzeiro não conseguiu subir no ano passado, né? A eles se juntaram Vasco e Botafogo, por exemplo, né? Só para citar dois times de tradição. O próprio Coritiba, aí, né? A tabela vai ver também o Coritiba, vai ver o Náutico, que tem sofrido há um tempo nas divisões fora da Série A, né? O Vitória também está nessa situação, enfim. Tem a dupla de Campinas, né, Cereto? Se eu não falar da dupla de Campinas, o Cereto... por favor. Vem Aliás, aqui. a Ponte Preta... A Ponte Preta com o novo técnico, Gilson Klein, é o novo técnico da Ponte Preta, que amanhã pega o Brusque, né? A Ponte pega o Brusque amanhã. Só e o Guarani que empatou com Vitória em Campinas na sexta-feira. Ontem, né? Empatou com o Vitória, fica esquisito, mas é isso mesmo, não é o time, é o Vitória, né? O resultado do jogo foi empate. Então amanhã tem Brusque e Ponte Preta às 11, segunda tem Sampaio Corrêa e Goiás às 8, Goiás, outro também que caiu da Série A no ano passado, né? Alguns desses grandes aí já receberam seus recadinhos, né, Grafite? A vida aqui não é fácil, não. Já colaram o papelzinho na porta dele já, ó. Aqui o bicho pega. Seja bem-vindo à Série B. E aqui a parada é outra. O Vasco perdeu em casa para o Operário. Time que, aliás, no ano passado teve uma arrancada legal, né? Pintou como candidato à Série A e depois não conseguiu sustentar. O Operário veio subir nas divisões, né? Isso. Subiu, conseguiu chegar à Série B o ano retrasado. E o ano passado quase subiu, né? Assim como o Sampaio Corrêa também, o CSA chegou nas últimas rodadas ainda brigando. Mas é um time que tinha um trabalho muito longevo, né? Do antigo treinador, que ficou 4 anos, né? E agora está com uma base bem forte, bem preparada e surpreendeu o Vasco hoje. Surpreendeu não, atuou da maneira que atuava já o ano passado e conseguiu uma grande vitória em São Januário. Mostrou as credenciais. E já vai ser difícil, Cereto. O Vasco não precisa ajudar, né? E nos 2 gols, saídas erradas. O Vasco pagou pelos seus próprios erros. Aí, ó, esse é o Andrei, né? E o gol do Ricardo Bueno. O Ricardo Bueno jogando muita bola, hein? Ainda jogando muita bola, o Ricardo Bueno, que é centroavante, mas não é aquele centroavante de área, ele também se movimenta muito. Agora, o Operário atropelou o Vasco, hein, Marcelo? Atropelou o Vasco. E muito legal. O Operário já está na próxima fase, está na semifinal do Campeonato Paranaense, então para o Vasco, não deveria ser surpresa. Então mostra que o Operário vai brigar de fato por uma vaga entre os 4 da série B do Campeonato Brasileiro, vai brigar pelo acesso. O ano passado bateu na trave, né? Então, quem sabe esse ano o Operário consiga. Agora, o Vasco é o seguinte, eu acho que é sinal amarelo quase laranja pro Vasco, hein? O Operário é o fantasma, né, Cereto? E a gente fala de fantasma nos campeonatos, né, por causa do risco de rebaixamento, né? Mas é bom para ligar o alerta, como você disse, de que o susto não acaba com o rebaixamento, não. Passar pela Série B hoje não é aquele bate e volta, não é né? É difícil. Não passei no parque não, né, Grafite? É difícil. Nós temos 5 campeões brasileiros, né? 4. Coritiba, Guarani... 5. 5, né? 5, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, né? Ainda você tem os outros clubes que sempre brigam, sempre chegam. CSA, Sampaio Corrêa, o próprio Operário, aí tem Ponte, tem Guarani, Avaí, tem o Coritiba também, que estreou vencendo, que caiu. É muito difícil a Série B esse ano. E tem times que já estão conhecendo esse ambiente de Série B, já estão, né, mais adaptados ao que jogar esse tempo já, né? O time que joga acostumado a jogar a Série A, no caso do Vasco, do Botafogo, que caiu alguns anos atrás, mas é difícil se adaptar à Série B. Eles precisam fazer uma readaptação, né? Cereto? Tem uma diferença básica, né, que já começou no ano passado. Os times não têm mais a verba da Série A do Campeonato Brasileiro, que isso, né, no caso de rebaixamento, isso sempre acontecia nos campeonatos anteriores. O ano passado foi o primeiro ano em que deixou de acontecer com o Cruzeiro, e talvez não por acaso o Cruzeiro não tenha conseguido voltar. Tudo bem que o Cruzeiro ele começou o campeonato com menos 6 pontos, né? Mas agora, se você caiu para a segunda divisão, é o orçamento de segunda divisão. Não tem história. Então, você vai ter que tentar montar um time
com o orçamento da segunda divisão, que deixa a segunda divisão ainda mais equilibrada. Não vai mais acontecer, dificilmente vai acontecer, do time da Série A que cair para a Série B, passear na Série B do Campeonato Brasileiro e voltar com folga, né? Isso não vai acontecer. Então vai ser muito difícil, sim, para o Vasco, para o Botafogo, para o Cruzeiro de novo, a gente vai falar do Cruzeiro. Vai ser muito difícil para essas equipes, vai ser a Série B mais equilibrada dos últimos anos, e dos campeões brasileiros, só o Coritiba ganhou na primeira rodada. Bom, e esse tema da diferença entre as divisões, né, esteve presente na entrevista coletiva do Marcelo Cabo, técnico do Vasco. Vamos rodar um trechinho. Faltou quase que tudo hoje. E eu apregou que os nossos primeiros 20 minutos foi muito crítico, muito abaixo de qualquer realidade de uma equipe que vai pleitear o que o Vasco precisa pleitear dentro da competição. Eu acho que determinou o jogo ruim do Vasco foi os primeiros 20 minutos. Foi muito abaixo, nos faltou, assim, intensidade e nos faltou entender o que é a Série B. A gente precisa entender que a Série B, além de aliar técnica, tática, tem que aliar muita competitividade, né? Então a gente foi muito abaixo, os primeiros 20 minutos. Para o Cruzeiro já deu tempo de